Entenda uma coisa, criança precisa de limite. Limites são ensinados pelos pais, né, pelos cuidadores. E por que que eu falo que criança precisa de limites, né? Limites são o quê? Limitar até onde você pode ir, filho. Até aqui você tem total direito de ir, mas a partir daqui é seu dever não ir. Por quê? Né? Você tem o direito de ficar bravo, mas não te dá o direito de bater. É ser firme com amor, ensinando a criança o caminho, a lidar com as emoções. Você vai validar o sentimento do seu filho. Ele está bravo? Filho, você tem todo o direito de ficar bravo porque teve esse acontecimento. Eu entendo que você está bravo, mas isso não te dá o direito de bater. Bater não pode. Tá? Fazer isso não pode. Precisa respeitar o professor, porque você sair de sala e sair correndo pela escola, porque acontece, tá, gente? Não é legal, você tá lá para aprender, então vamos ficar dentro de sala, combinado? E é muito importante, gente, que ao dar limite para a criança, você explique o porquê. Porque o que mais as crianças me trazem, né? Elas falam assim: eu não sei porque meu pai só me xingou. Isso xingar não é colocar limite, tá? Meu pai só me xingou, me pôs de castigo e eu nem sei por quê. É uma das coisas que eu mais escuto. Não sei, eu não entendi o porquê. Gente, na hora de educar, na hora de colocar o limite, explique, né? As coisas não precisam ser iguais, eram lá na nossa época, né? Que eu lembro que falava assim, por quê? Por que não? Porque eu tô falando que não e acabou. Né? Não precisa mais ser assim. Nossos pais fizeram o melhor que eles tinham, nas condições que eles tinham, mas a partir de agora nós temos outras informações e nós podemos e devemos fazer diferente. Você vai ser firme, explicar, mostrar, não é ficar rindo nessa hora, porque nem a criança tá vendo o seu comportamento. Então você vai ser firme, mas com amor. Não é gritando, não é xingando, não é batendo, é conversando. Adultos conversam, adultos resolvem problemas conversando, não é? Então, nós precisamos conversar com as crianças e explicar. Elas fizeram aquilo porque não sabiam. Né? Elas não sabem muitas vezes, elas estão aprendendo. Então, como é que eu vou ficar ali gritando, batendo? Eu estou ensinando agressividade, estou ensinando toda vez que ele erra, ele precisa ser. Não, não é assim. Né? Nós devemos sim colocar limites. Crianças gritam por limites, tá? Elas gritam, tem muitas crianças que gritam por limites, que elas pedem limite o tempo inteiro, elas precisam, mas eu preciso saber fazer, né? Então explique, tá? Um acontecimento, por exemplo, a criança tá gritando com você porque você tinha prometido ir lá na feira, mas você não pôde ir na feira porque começou a chover. Tá chovendo muito. E aí a criança, você mentiu, que é a criança nela, literal. Você mentiu, você falou que ia comigo e não tá indo, não sei o quê. Aí você vai falar assim, vai tomar uma água, acalme, porque aí nós vamos conversar. Você tá mostrando ali que não é assim que resolve as coisas, né? Olha, eu entendo que você está chateado, então quando você tá chateado, não adianta a gente conversar, porque você não vai entender. Então, toma uma água e volta para conversar. A criança toma uma água, agora tá mais calma. Agora eu vou te explicar a questão. Filha, eu entendo que você está chateado. De fato, eu prometi que iríamos na feira, eu falei que nós iríamos. Mas vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha lá fora. Tá vendo essa chuva? Aí você mostra. Tá vendo essa chuva que tá caindo? Ela é perigosa, porque isso dá alagamentos. E a gente não pode sair nessa chuva porque é perigoso. Você está aí explicando. Crianças necessitam de explicações. Né? A atitude é a mesma, você não vai. Né? E você vai falar assim, filho, isso vai acontecer em outras situações também. Você também vai falar que fazer alguma coisa e não deu para fazer. Isso, aí você vai explicar por que não deu. Isso faz parte. As situações fazem parte da nossa vida. A gente queria que fosse de uma forma, nós planejamos para ser daquela forma, mas não foi. Né? E eu entendo sua frustração, mas isso não te dá o direito de gritar, tá bom? Eu entendo que você tá chateado, mas isso não te dá o direito de me bater. Um exemplo, né? Então explique para a criança, mas coloque limites. Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava conversando com uma mãe e chegou a mãe e o pai. O pai totalmente não estava nem ouvindo o que eu estava falando, né? Ele sentou lá, mas não estava tipo, tô aqui porque eu tô obrigado. E a mãe contando, né, que a criança, que a escola, ela estava ali, ela deixou bem claro que ela estava ali porque a escola mandou. Ela ainda falou assim: a escola mandou eu te procurar. Então eu vim aqui porque o meu filho, ele só tem 4 anos, ele é uma criança que está desenvolvendo, que está conhecendo o mundo.
Claro, gente, está desenvolvendo, está conhecendo o mundo mesmo, concordo com ela plenamente. Então ele sai de sala na hora que a professora está falando, ele abre a torneira, ele bate no coleguinha, mas ele é uma criança. Meu filho só tem 4 anos. Eu acho que a escola está querendo podar a liberdade do meu filho. E aí eu peguei, né, e conversei e falei com ela. Falei, olha, eu entendo, seu filho de fato tem 4 anos, está descobrindo o mundo, não é? Mas ele está descobrindo o mundo e ele também precisa entender que esse mundo tem limites. Que esse mundo não está aqui para a gente fazer o que a gente quer. Ele tem todo o direito de correr na hora do recreio, de brincar com a supervisão de um adulto. Ele tem todo o direito, né, de desbravar com a supervisão do adulto e quando é permitido. Naquele momento ali, às vezes, a professora quer brincar com a massinha, ela quer mostrar que a brincadeira, né, para desenvolver ali outras habilidades, é com a massinha. A brincadeira ali é uma leitura que é necessário ser feita, porque a criança tem que desenvolver outras habilidades. Então, aquele momento, então você conversa com o seu filho e fala, filho, você pode sim brincar, mas no momento certo. Você não tá tirando a liberdade, você não tá tolhendo a liberdade, a professora também não, mas existem momentos e crianças gritam por limites, porque senão elas vão crescer achando que elas podem fazer o que elas querem. E eu até ainda falei, só que o mundo aí fora, a gente não pode fazer o que a gente quer, né? Você tem toda a razão de levar seu filho para brincar, deixa seu filho explorar, né? Com a sua supervisão, com a supervisão do pai, deixa ele explorar o mundo, ele tá conhecendo, mas ele entender que existem limites é importante até para a segurança física dele, porque as coisas estavam acontecendo, gente, ele colocava em risco até a própria integridade física, sabe? De se machucar, de subir, e a mãe ali totalmente permissiva, um pai alheio, e a criança fazendo o que ela queria fazer na idade dela, ela tem 4 anos. Quem tinha que ensinar era um adulto. Mas quando a professora tentava ensinar, a mãe não gostava, e a mãe em casa também não colocava limites. E aí o que que aconteceu, né? Aí no final ela virou para mim e falou assim: eu vou mudar meu filho de escola. Ou seja, o problema era a escola. Já tem alguns anos, espero que esteja tudo bem lá, né? Mas enfim, nunca mais os vi. Tomara que tenha, né, dado tudo certo aí, que depois tenha colocado mais limites, porque senão, com certeza, viriam problemas futuros, né? Mas o que que eu quero dizer com isso, gente? Que criança tem o direito de brincar, criança tem o direito de ficar com raiva, de chorar. Até nós também temos, né? Mas nós precisamos aprender primeiro, né? Que o mundo existe limites, porque se eu não aprender, como é que eu vou passar isso para a criança? E mostrar para o meu filho que sim, ele pode brincar, que sim, ele pode conversar, que ele pode ficar irritado, mas que ele não pode bater no coleguinha, que ele não pode morder o coleguinha, que ele não pode xingar a professora, que ele não pode sair correndo da sala e abrir as torneiras lá da escola, até porque as torneiras não são dele, ele não tem o direito de fazer isso, né? Então, mostrar que todos os locais existem regras e regras precisam ser seguidas. Filho, sabe o que é uma regra? Regra é aquilo que é o passo a passo do que a gente vai seguir. Então, lá na escola, você vai chegar, você pode ter ali o horário da brincadeira, você tem o horário do lanche, não tem? É o horário do lanche, o horário do brincar, o horário da leiturinha. Então, são passo a passo que você precisa seguir, porque você está desenvolvendo, para você aprender ainda mais, pode falar de forma lúdica, né? E mostrar para a criança que ela tem direitos e deveres também, que ela vai sim explorar o mundo, né? Que ela vai sim brincar, mas no momento. Aquele momento, ele é o momento da leiturinha. Pode ser que ela não tá gostando tanto, né? Mas fique ali um tempo, vamos ficar ali. Depois você vai lá e conversa com a professora, pergunta à professora se você pode fazer o que você tá querendo fazer. Se ela falar que não, filho, tá tudo bem. Ali tem regras, vamos lembrar? Então, gente, a questão é, se uma criança cresce sem limites, achando que ela pode fazer o que ela quer, ela vai ser um adolescente sem limites, que ele acha que ele pode fazer o que ele quer. E o mundo aí fora, vocês sabem, né? E posteriormente ele vai ser o quê? Um adulto que acha que pode fazer o que quer. Então pense, a tragédia que não é isso, é literalmente uma tragédia. E hoje tem muitos adultos extremamente enfraquecidos pelos excessos. Pais que deram de tudo porque não tiveram lá e dão de tudo pro filho. E o mundo dá de tudo? Não. Aí quando escutam não, depressão, né, problemas, ou raiva, né, excessos de impulsividade, né, aqueles excessos todos porque faltou alguma coisa lá que não foi construído lá atrás. Nós somos uma construção, tijolinhos, né, então começa lá na infância. E aí nós montamos aí o nosso castelo. Mas, se a gente não teve na infância, agora é hora da gente aprender também. Se a gente não aprende pelo amor, temos que aprender pela dor. Não tem jeito, né? Mas é muito melhor aprender com os pais. Os pais ensinando, porque com eles é com amor. Então, repito para você.
O maior ato de amor que você pode dar ao seu filho é mostrá-lo que tudo tem limite. Você está ensinando, você está educando, você está orientando o seu filho para o mundo, para ser daqui a pouco um adolescente e um adulto muito mais saudável emocionalmente. Se esse conteúdo faz sentido para você, inscreva-se aqui no canal, porque eu sempre vou falar de vídeos falando de autoconhecimento, falando para pais, né? Como os pais podem se melhorar para ajudar os filhos também, porque nós estamos no processo também, né? A evolução é todo dia, a melhoria, né, que precisamos ter é diária. Até para que a gente possa ajudar o outro, nós precisamos estar bem também. Então, aqui eu vou falar muito para pais, né? Como educar os filhos de uma forma mais saudável. Vamos errar, vamos acertar, sabemos disso, tá? Mas o importante é a gente ter mais conhecimento para ajudar ainda mais, nos ajudar e ajudar aqueles, né, que estão ali sob os nossos cuidados. Minha folha quase caiu aqui. Que estão sob os nossos cuidados, tá bom? Então, gente, agradeço aí a atenção de vocês e até o próximo vídeo.